Muito boa noite a todos e a todas. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR, retomando os trabalhos que tinham sido suspensos em setembro do ano passado. A gente está retomando hoje eh, num quadro relativamente novo em relação ao processo político e geopolítico que a gente vivenciava, naquele período em que nós interrompemos. Nós temos hoje, em termos de geopolítica, um quadro novo, bastante singular, bastante agressivo, eh, que diz respeito a uma série de movimentos que estão sendo feitos pelos Estados Unidos. E nós temos no quadro nacional, na ordem do dia, um processo eleitoral que deve culminar com as eleições de outubro deste ano, e, portanto, a gente deve redirecionar os diálogos ANSUR muito na lógica de compreender o rebatimento dessas questões políticas e geopolíticas no processo político brasileiro e tentar entender esse processo político brasileiro, certo? A ideia não é uma discussão de caráter acadêmico sobre esses temas, mas tentar, na conjuntura política e geopolítica, buscar aquilo que é estruturante do processo político brasileiro, né? Particularmente do processo político brasileiro. É, Nós hoje vamos ter conosco e o professor Marco Sepic. Nós vamos buscar entender esse quadro geopolítico novo, né, formado fundamentalmente pelo lançamento da nova doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos e os movimentos dos Estados Unidos a partir dessa nova doutrina de segurança nacional, um processo que vem muito na direção de retomada dos velhos dogmas da doutrina Monroe, mas hoje bastante agravados pela postura do governo Trump, e nós vamos buscar entender o rebatimento desses movimentos americanos sobre o Brasil, seja no que diz respeito à defesa nacional brasileira, eh, que tem um quadro que será aprofundado na discussão de hoje aqui, mas um quadro de subalternidade às Forças Armadas americanas e aos interesses geopolíticos americanos de maneira, inclusive, doutrinária. Nós vamos tentar entender os movimentos que culminaram com o sequestro do presidente Nicolás Maduro no dia 3 de janeiro, é, mas não no sentido de entender o que aconteceu na, na Venezuela em particular, mas tentar entender como é que esses diferentes movimentos rebatem no caso brasileiro, né? E para isso nós vamos contar com o professor Marco Sepic, que é professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Ele foi professor já da Federal do Rio Grande do Sul e também da Federal de Minas Gerais, e ele foi diretor da Escola de Inteligência da ABIN e diretor adjunto também da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Nós, então, já dando início aos nossos trabalhos, eu vou solicitar que abram os nossos trabalhos o professor Marco Sepic. Marco Sepic, com você, por favor. Muito obrigado, Granado. Boa noite a todas e todos, nossos colegas da AMSUR, a audiência. É sempre para mim uma honra e uma alegria estar de volta aqui. Hoje, especialmente comemorando a volta do Granado às nossas atividades. E eu te agradeço em teu nome, Granado. Agradeço a toda a equipe da AMSUR por criar esse espaço tão necessário de diálogo, debate franco e aberto, né? Eu digo assim, ó, é sempre uma responsabilidade a gente emitir opiniões, né, que necessariamente são provisórias, necessariamente são limitadas, né, são frágeis, ainda em um ambiente público, né? Assim, hoje nós estamos aqui na rede para quem quiser nos ver, então é sempre
uma responsabilidade, mas também a gente abstrai desse grande público potencial e conversa entre os colegas, entre os companheiros, entre os amigos, de modo que eu não vou ter pejo de errar aqui, tá, Granado? Eu mais do que uma palestra, do que uma conferência, de uma coisa professoral, assim, eu pretendo elencar assim, dois ou três elementos a partir dos quais a gente possa iniciar um diálogo, tá? E aí fazer, talvez hoje, não sei, um pouco distintamente de outras ocasiões que já estive aqui, uma coisa um pouco mais dinâmica, em que os companheiros intervêm e a gente comenta e vai construindo uma visão. Eu faço isso por razões, digamos assim, de temperamento pessoal, né? Embora para quem me conhece, né, como César Genuíno há tantas décadas, é, eu sou gaúcho, né, e por razões de temperamento tendo a ser opiniático, né, como todo mundo, como todo bom gaúcho e todo mundo que tem posição, né? Mas, realmente, tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista ideológico, nós vivemos uma situação nova. A gente usa termos do século XX para designar esses fenômenos, porque nos falta vocabulário e nos falta teoria, adequada para compreender, para explicar e para atuar sobre os fenômenos contemporâneos. Então, nós somos realmente, como dizia o poema do Machado, né? Nós somos caminantes que hacen camino al andar, né? Então, eu estou muito à vontade de errar, estou muito à vontade de me retratar, de voltar atrás. Em relação ao ponto que a gente está discutindo, me deixem começar por um comentário político e depois eu vou a algumas questões mais técnicas e teóricas, eventualmente, assim, nesse segundo e terceiro comentário. A questão política é que, claramente, a ação dos Estados Unidos na Venezuela, e como bem nos lembrou aqui antes de entrarmos no ar, né, o Tadeu, em Gaza e agora no Irã, elas indicam uma radicalização, um tensionamento, um agravamento da conjuntura internacional. Isso se dá entre os países, se dá dentro dos países. O que está acontecendo em Minneapolis e nos protestos e na disputa dentro da própria sociedade americana nesse momento é o que está acontecendo em todas as nossas sociedades, que é a discussão clássica para todos nós sobre o socialismo ou barbárie, né? O projeto fascista, quando ele se expressa, quando ele se apresenta, quando ele mostra a que veio, ele mostra os elementos de barbárie da sociedade que ele pretende criar. E a qualquer um, né, socialistas ou simplesmente pessoas é, de bem, né, não cidadão de bem, mas pessoas de bem, resistirão a esses valores fascistas, resistirão a esse apelo à morte, a esse apelo à violência, esse apelo à brutalidade, né? Então, o socialismo barbárie no século XXI, 100 anos depois, né, dos acontecimentos na Alemanha, é a nossa conjuntura atual, infelizmente, né? Agora, por outro lado, essa é uma realidade, digamos assim, do lado de cá do mundo, né? De um lado em que a, as forças políticas de centro, liberais, elas estão extremamente fragilizadas, né? Elas, em certo sentido, pelo seu fracasso, né? Pela sua fraqueza moral, política, intelectual, elas acabaram criando o espaço, né, desde o neoliberalismo chamado benévolo dos anos 90 até essa coisa mais bruta do capital, né, no século XXI, nessa terceira década, elas criaram espaço para o fascismo. Eu costumo brincar que politicamente a gente está em uma situação em que, pela segunda vez em 100 anos, a incompetência dos liberais entregou o governo dos Ocidentes para os fascistas e os comunistas vão ter que salvar o capitalismo, né, que são os chineses nesse caso. Então, não é menor, a gente precisa chamar as coisas pelo nome que elas têm. Em 2017, quando eu caracterizei o primeiro governo Trump como um governo fascista, os meus colegas na academia, nos Estados Unidos, em outros lugares, diziam, não, é o populismo, né? O populismo de direita. Então, nós inventamos vários, ou tentamos criar várias maneiras de não
enfrentar o problema com a cara que ele tinha. Eu não sou a favor de banalizar rótulos, de resolver problemas complexos de disputa política, programática e com rótulos, com xingamentos, né? Nós não devemos ceder a essa tentação, mas pelos valores sociais que promove, pelas ações práticas que tem, pelos interesses que defende, né? Essas forças da extrema-direita hoje são forças fascistas, e isso é inédito em relação à experiência do século XX, em que um governo com estas características esteja no coração. Quer dizer, o que aconteceu nos Estados Unidos foi uma aliança, no século XX, foi uma aliança tensa, né? Uma guerra, na Segunda Guerra Mundial, uma guerra não explicitada, né, do que viria a ser a OTAN contra a União Soviética, e mesmo as contradições no campo socialista também existiam e tal, mas essas contradições no campo capitalista e liberal, elas garantiram a hegemonia dos Estados Unidos por cerca de 60 anos, porque os Estados Unidos, em algum momento, pendeu a favor da democracia, pendeu a favor da derrota do nazifascismo. Nesse momento, não. Ele é o coração, né? Quase uma realidade alternativa. Havia um seriado alguns anos atrás na televisão, nesses canais de streaming, que flertava com essa ideia de história alternativa do que teria acontecido com o mundo se o nazismo tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial e se os Estados Unidos tivessem se tornado, né, um fatiado entre dois protetorados, um protetorado nazista no leste e um protetorado é, do fascismo japonês Hoje em dia, esta é a divisão que marca a sociedade americana e ela marca globalmente as alternativas que estão colocadas. Quer dizer, a gente pode pensar nesse excesso de violência crescente dos Estados Unidos, né, no sistema internacional, né, essa agressividade aumentada do imperialismo desde 2001, como um sintoma de uma crise hegemônica mais ampla, um sintoma da incapacidade de liderar, né? Dados os grandes problemas contemporâneos da humanidade, que são o aumento das desigualdades, a degradação ambiental, né, e o esgotamento do capitalismo como sistema econômico, as formas mais regressivas, né, de dominação política emergem. Isso não é a primeira vez que acontece, acho que nos últimos 100 anos. Né? É a segunda vez e de uma maneira mais grave, porque ela está associada a transformações tecnológicas e militares que concentram fortemente poder e dinheiro nesse núcleo, né? Não mais dirigente, mas nesse núcleo dominante, né? Mais poderoso da economia mundial. Nesse sentido, essa crise que vem, que acho que tem essa culminância desses três episódios mais recentes, que é culminância porque foi o pior momento que a gente chegou. Não é o pior momento imaginável, né? Que seria de tentar realmente resolver isso de uma forma que foi praticamente construída, mas não levada a cabo desde o início do século XXI, por meio da dominação nuclear americana, por meio de uma primazia nuclear, né? Os governos democratas e republicanos nos Estados Unidos apostaram desde 2001 na tentativa de desarmar, de desabilitar, digamos assim, as capacidades dissuasórias das outras grandes potências e, portanto, de afirmar o poder de Washington, o poder do imperialismo por meio da força globalmente. Essa situação, digamos, que a gente viveu de 2008 até agora, por que 2008? Porque com a crise econômica de 2008 e 2019 ficou evidente que aquele neoliberalismo benévolo, que aquela ideologia que amparava a retórica e ideologicamente a ideia dos Estados Unidos como os artífices, né, de uma ordem mundial unipolar, eles se esgotaram materialmente e moralmente. Então, nós temos de 2008 até agora
uma coisa que se chamou na Segunda Guerra Mundial, né, no período entre 39 e 41, 39 e 40, de drôle de guerra, né? Que os franceses chamavam de a Guerra Estranha, né? Uma guerra que não é bem guerra ainda, né? A Segunda Guerra Mundial ela começa com a invasão da Manchúria em 1931. Para os europeus, ela começa em 1939, né, na invasão da Polônia. Mas essa década toda de 30 parece com a última década que nós tivemos, assim, ou com a segunda década do século XXI, né? Ela é uma guerra estranha, né? É uma guerra que todo mundo começa a se preparar, se armar, agir na periferia do sistema, mas ela chega nesse momento ao coração do sistema internacional, né? Então, esse é o primeiro comentário político, tá? Eu acho que a gente tem que pensar esses eventos, o Irã, Gaza, e na Venezuela e em outros lugares, como partes de uma confrontação global. Essa confrontação global, dados os recursos de poder, dada a concentração econômica, ela não tem como se resolver na forma de uma guerra central entre esses países, né? Entre projetos, como foram as guerras anteriores, né? A Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, ou, se a gente quiser, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial somadas, porque ela hoje, inevitavelmente, escalaria para uma guerra nuclear, tá? E uma guerra nuclear que essas grandes potências sabem que não seria possível vencer, seria uma guerra de aniquilação coletiva, mútua, né? Então, não é para subestimar, mas esses impulsos de morte do fascismo, essa coisa tanática do fascismo, ela esbarra no instinto de autossobrevivência de todo mundo, né? Então, os países não estão dispostos assim, as potências nucleares com capacidade dissuasória, elas inventaram a capacidade de segundo ataque nuclear para evitar chegar a esse ponto de decisão, na esperança de que esse ponto de decisão pudesse se dar, para usar uma expressão gramsciana, molecularmente, né, por meio de transformações e de mudanças na base material, cultural e institucional da sociedade, que nos permitisse transitar para um futuro sem passar pelo horror da guerra, né? Tomara que isso seja possível, né? Então, eu digo assim, a racionalidade da dissuasão nuclear, ela ainda trabalha a favor de impedir que os Estados Unidos tentem compensar sua crise de hegemonia no mundo por meio de uma aventura militar que chegue à ultrapassagem do limiar nuclear. Mas eu, pessimista que sou, não subestimaria o peso de uma ideologia tanática, tá? Uma ideologia de morte, uma ideologia de barbárie. Portanto, é uma tarefa de todos os democratas, socialistas, progressistas, pessoas que têm um pingo de senso de noção, como se diria lá em Minas, né? Lutarem contra isso, tá? Nesse sentido, tanto na esfera das sociedades, quanto na esfera das relações internacionais entre os países, quanto na disputa política pelo rumo, né, de diferentes países, a gente precisa de coalizões amplas em prol da necessidade de reconstrução de bases de convívio entre as sociedades, entre as pessoas, minimamente institucionalizadas, tá? Não é a restauração da ordem internacional liberal, que, como disse algum amigo e vários comentadores, hoje em dia não é nem ordenada, né, nem liberal e nem internacional, porque ela está em fase de desglobalização, de regressão de algumas dessas coisas. Então, a gente precisa de alguma reconstrução destas bases de convívio entre as pessoas e entre os países, minimamente institucionalizada. De onde é que virá isso, né? Não virá espontaneamente, porque a movimentação espontânea vai na direção, e quanto mais a desigualdade aumenta, né, de poder e de riqueza, a tendência espontânea vai na direção de uma tentativa de imposição unilateral pela força muito mais
crescente, na minha opinião, né? O pessoal vai tomando o que puder tomar, né? E cabe àqueles que não querem se deixar tomar resistir. Então, ela envolve uma dimensão de resistência, mas não é só uma dimensão de resistência social, né? Ela envolve também a articulação de espaços de negociação, envolve a proposição de novas bases institucionais em vários temas, né? De economia global, comércio, transformação digital, né? As questões ligadas à reconstrução do próprio sistema das Nações Unidas, né? É diferente, mas é uma opção, é uma posição que eu diria que chegou a um ponto, se não de crise definitiva, né? Não vamos voltar àquele debate sobre, né, dos anos 30 da crise definitiva do capitalismo, coisa do gênero, mas é uma crise muito grave, não é uma crise, não é uma situação conjuntural, né? Ou um evento, outro evento, mais um evento, mais um evento. Senão a gente corre o risco de ficar só comentando o noticiário e a última diatribe, né, do Trump ou da família Bolsonaro. Eu falei dos Bolsonaros porque eu queria terminar essa parte do comentário político antes de abrir para o nosso debate. Depois eu volto a algumas questões técnicas do que aconteceu na Venezuela e a questão teórica das implicações disso para a gente pensar a situação internacional. Mas eu queria terminar dizendo o seguinte: a posição da extrema-direita na América Latina, como força auxiliar, né, do fascismo no centro do sistema, ela foi relativamente confortável até aqui, né, desde a crise de 2008, 2009, sobretudo no caso da América Latina, com o fim do ciclo, né, das commodities. Isso acelerou processos de crise econômica e política, né, na região que a gente viveu até agora há pouco, mas ela nesse momento, ela arrisca realmente nos carregar para um lugar muito, muito ruim. Então, por exemplo, quando o Flávio Bolsonaro, no período tarifácio ali do Trump, sugeria que os Estados Unidos deveriam bombardear a Baía da Guanabara, né, para complementar as pressões coercitivas, né, do governo Trump em favor da família, era uma coisa que podia passar por retórica inconsequente, né? Já era grave o suficiente você ter um senador da República, né, pedindo para um outro país bombardear o seu, né? Mas nesse momento agora ela fica sendo uma coisa que deveria ser considerada crime de alta traição, assim, para a nação brasileira, para a população trabalhadora do Brasil, né? A gente, nesse sentido, as disputas que se travam, né, e que têm sido perdidas em alguns países com a extrema-direita, são disputas para saber se esta região do planeta seguirá marchando ao lado dessa insensatez fascista ou se nós vamos começar a criar aqui alguns tipo de alternativa, de possibilidade de resistência regional, coletiva, em prol de um modelo de desenvolvimento e de alternativa que, se não é o socialismo, né, como queria a Rosa, que seja pelo menos alguma coisa um pouco mais progressista e alinhada, né, às necessidades reais da humanidade nesse momento, que são de emancipação social, de redução das desigualdades, de um projeto de desenvolvimento mais sustentável do ponto de vista ecológico, né, e mais justo do ponto de vista social. É isso como comentário político inicial, meu caro Granado, companheiros, e se vocês quiserem, a gente pode discutir as coisas mais técnicas aí do que aconteceu na Venezuela e do que está acontecendo agora em termos do risco de escalada nuclear em alguns desses conflitos, né? Paro por aqui um pouquinho a partir dessa primeira intervenção. Obrigado. Eu que agradeço, Marco. É, eu queria abrir para o debate. Já tem o Jorge inscrito, mas eu queria levantar já algumas questões, Marco, porque
eu acho que são questões que a gente precisava, se não você, a gente tem hoje aqui conosco várias pessoas que são estudiosas do que está acontecendo, que a gente abordasse alguns aspectos, né? Eu, inclusive, na provocação a esta reunião, eu fiz menção ao tema da doutrina de segurança nacional norte-americana, que recupera a doutrina Monroe, inclusive rebatiza, né, como doutrina Monroe, doutrina do Donald, é, onde aparecem alguns elementos muito importantes, muito fortes nessa doutrina. Uma, fica extremamente claro que que se elege, né, internacionalmente um inimigo principal para os interesses americanos, que é a China, que, que atrapalha os interesses americanos, inclusive os interesses de domínio americano. Mas na retomada do quintal, a América para os norte-americanos, a América como um todo para os norte-americanos, eu particularmente tenho enxergado que, da mesma maneira que a China é o rei a ser derrubado no tabuleiro do xadrez internacional, o rei a ser derrubado no tabuleiro latino-americano se chama Brasil, né? Eu acho que não é desprezível que esse jogo, é, ao ser jogado, nos tenha, porque há verbalizações anteriores, né, sobre isso, nos tenha como elemento central desse processo. E esse processo, ele é militar, por um lado, mas ele é político, por outro, e geopolítico, né? E politicamente, os Estados Unidos vêm trabalhando há já algum tempo, não é coisa deste governo Trump, é um jogo que já vem sendo jogado há um bom tempo, que é o de balcanização da América Latina, né? América Latina e Caribe, mas esse jogo passa pela maneira como se opera em cima dos projetos, dos processos eleitorais nacionais, né? Então, eu levanto isso para que as pessoas agora, ao intervirem, também busquem focar sobre esses diferentes aspectos do momento que a gente está vivendo. Então, a primeira pessoa que está inscrita, o Jorge. Jorge, com você, por favor. Bom, obrigado. Acho muito pertinente, né? Acho que o CPIC já começou a falar, é que estamos numa fase que precisa de pensar, refletir, errar-nos, e esse é um ambiente propício. É que a primeira coisa que eu queria, tem alguns comentários, algumas perguntas, mas eu queria ouvir o CPIC também, como é que ele vê os limites da atuação do Trump, hein, dos Estados Unidos. Eu, por exemplo, eu não entendo, não entendo mesmo, né? Não respeito, mas não entendo quem diz que tudo está acontecendo é uma manifestação do declínio dos Estados Unidos, da decadência dos Estados Unidos. Pô, eles demonstram uma força é, difícil de encontrar na história, né? Então, eu não vejo isso como, eu vejo uma expressão clara, né? A gente subestimou. Ninguém imaginava a capacidade de destruir ao mesmo tempo, controlar Irã, destruir Hezbollah, destruir Hamas. Sabe, a gente imaginava todos esses mísseis, ainda apoio atrás da tecnologia russa e chinesa, caiu como uma caçamba de cartas, com infiltração, com pages queimando, enfim, uma enorme demonstração de força, domínio tecnológico, domínio militar. Mas quais são os limites? Você apontou uma, que é as bombas atômicas, né? Quem tem bomba atômica, os Estados Unidos não vão sequestrar o presidente da Coreia do Norte, né? É, não vão fazer nenhuma ataque direto a um país atômica e, enfim, esse é um limite que você colocou. A outra são
a gente viu em maio do ano passado, quando os Estados Unidos tiveram que recuar. O único momento que tiveram que recuar, mesmo, quer dizer, depois a gente pode falar do Grunland e o que aconteceu lá, mas pelo menos no ano passado, teve que recuar foi quando a China interrompe o fornecimento de terras raras, né? Então aí você vê lá enorme, mas a China fez isso em defesa de seus interesses. Ele não ameaçou os Estados Unidos, dizendo, oh, solta Maduro ou você não tem mais terras raras, né? Ou acaba com genocídio ou não tem mais terras raras. Né? Então está claro que esse poder que existe, que é um limite concreto, né, a ONU, ele é utilizado de forma defensiva, é, e com isso China realmente mostrou que, enfim, além da bomba atômica, ele tem essa capacidade de se defender. Mas aqui na América Latina, aí um pouco engatinhando com o que o Granado falou, que é muito nesse pensamento, né? Como que a gente analisa? Qual o limite? Né? O Brasil é um limite? Né? Enfim, é surpreendente, é difícil de entender para mim, né? A forma como o primeiro governo Trump deixou o Brasil fazer todos os negócios com a China, né? Pressionou sobre o Huawei, pressionou Bolsonaro sobre o Huawei, mas quando o Brasil faz os acordos com o Huawei, não faz nada, né? É, então, assim, é um pouco, fica na cabeça, qual seria a estratégia dos Estados Unidos, se existir, né? Mas a gente imagina que existe, né? Que você começa com o Panamá. Então, foi agora, né, semana retrasada, que finalmente, depois de meses, né, a empresa, enfim, chinesa, baseada em Hong Kong, Hutchinson, o contrato dele foi cancelado pela Justiça do Panamá, certo? Bom, então tem que fazer a nova licitação, não sei exatamente juridicamente, mas avançou exatamente que o Trump queria que os chineses saiam lá do suposto controle de um lado e outro. O Hutchinson tem tantas operações de um lado que do outro lado do Panamá. Forçou Panamá a sair do Belt and Road, é a primeira vez, porque tem um antecedente, a Itália saiu também, mas a Itália é um caso completamente diferente, nem deveria ter entrado, foi uma coisa muito atrapalhada, tanto a entrada como a saída, e a China não, sabe, os negócios foi exatamente a mesma coisa, a própria China imediatamente falou que não tem problema nenhum. Panamá é outra coisa, né, porque Panamá ele tensiona, né, você na América Latina, obrigar um país a sair do Belt and Road, aí você vai ver os outros países. Bom, antes de chegar à Venezuela, acho que a Argentina é um caso muito interessante, né? Porque você tinha lá uma dependência enorme da China, swap chinês. 80% das reservas internacionais da Argentina estavam lastreadas em swaps da China, né? Você tinha, assim, vários projetos com os chineses, né? E o Trump, ele atacou mesmo, né? Por exemplo, o acordo para a construção do nuclear foi suspenso, não tem mais, né? Eles iam construir uma usina nuclear juntos. Você tem uma grande licitação, né, lá do transporte fluvial interno, né, onde claramente no edital se exclui empresas estatais com referência à China ia ganhar essa licitação. Né? São empresas que operam, inclusive no Brasil, cabotagem, etc. Isso tudo. Então, e você vê uma ofensiva financeira, né? O Trump realmente mobilizou recursos financeiros para a China, para a Argentina sair da relação com a China, né? Então, lá você vê outro exemplo claro, embora, veja bem, não está claro o que está acontecendo, os vários passos, é muito interessante seguir. Não está claro que se isso é um gesto do Milei, enfim, ou se é realmente articulado com o State Department e a CIA, que for que seja, né? Isso não está claro para mim, mas, de qualquer forma, está acontecendo claramente um recuo, né? Uma troca, né, da influência, porque sempre a gente falou, né? Bom, os Estados Unidos não têm a menor chance de atacar a influência chinesa porque eles oferecem nada. Agora Trump está oferecendo.
né? Está oferecendo. No caso da China e da Argentina, por exemplo, está oferecendo, né? Bom, no caso da Venezuela, enfim, aí isso seria um tema à parte, tá? Porque é bem complexo, tá? Eu acho que a questão não é o petróleo, tá? E tem muitos argumentos para isso. A questão é a China, né? Eu acho que a principal contradição, as pessoas têm que. Com os Estados Unidos, com sua produção interna, eles dobraram a produção. Os Estados Unidos é de longe a menor produção de petróleo do mundo, de longe a menor produção de gás do mundo. Depois, com todo o gás e petróleo do Canadá, depois, enfim, as participações do Exxon no pré-sal, a participação do Exxon é, da Guiana. Então, certamente com uma pequena parte de um óleo específico pesado, os Estados Unidos não precisa. E contrário, quando eles invadiram o Iraque em 2003, eles dependiam de 70% das importações de petróleo, entendeu? Agora eles são exportadores, 50% do gás liquefeito é importado para a Europa e dos Estados Unidos. Então a situação é completa. Você vê, quando entraram em Iraque com Dick Cheney, vice-presidente, que era CEO do Halliburton, um grande para petrolífero brasileira, eles vieram com as empresas juntos, já com todas as informações, está tudo documentado. Agora nada, você vê lá, os caras foram pegos de surpresa, o Trump obriga eles a investir, ó, acredita lá, vai lá, porque para ele controlar a Venezuela, aí é importante a Venezuela ter esses recursos, a Venezuela ter esses recursos. Ele vende e deposita numa conta, em Catar para, os Emirados Árabes, desculpa, para financiar atividades na Venezuela. E depois tem a questão do Cuba, que é essencial. Enfim, são muitos elementos que para mim, seria da mesma forma que Reagan pode dizer que ele acabou com a União Soviética, o Marco Rubio deve sonhar de ele poder dizer que ele acabou com o socialismo cubano, né? E estamos caminhando para lá e assistindo sem possibilidade de reagir, né? Qual a possibilidade de reagir? O México foi o último país que mandava petróleo para Cuba está sendo muito pressionado, está sendo muito difícil de continuar, embora, enfim, a sinalização é que a Cláudia quer continuar de forma humanitária, etc., mas, enfim, então, me parece que aqui na América Latina, a gente tem que entender, eu entendo, não, quer dizer, desculpa, não é que a gente tem que entender, eu entendo que a principal contradição é com a China, né? E que tudo a minha leitura do documento, é muito focado, exatamente, é o controle, ele usa muito a questão de minérios críticos, ele usa muito a questão de negar o acesso, que é outra questão. Ele não precisa de petróleo, né? E, na verdade, a China também não precisa tanto de petróleo venezuelano, porque é 3, 4%, né? O Brasil exporta muito mais petróleo para a China do que a Venezuela. Mas, de qualquer forma, você nega o acesso, né? Você nega o acesso, você realmente deu uma, enfim, um golpe na influência chinesa na América Latina. É, então, queria um pouco ouvir você sobre isso. E, se você me permite, Granado, só uma outra questão, só para deixar aí como reflexão, como uma coisa que eu fico pensando muito, que é o seguinte: quando eu comecei nas relações internacionais, na militância, etc., era final da década de 70, início da década de 80, era fim do hegemonia americana, o dólar ia sair, estava tudo aos pedaços, inflação alta, já era, Estados Unidos já era. E aí veio o Reagan, que deu a volta por cima, né? E, enfim, Reaganomics, inflação muito alta, exatamente para atrair política monetária, ofensiva do dólar, né? Enfim, a Conceição fala diplomacia do dólar, mas fala ofensiva do dólar, duplicar orçamento, enfim, o orçamento militar do Reagan, etc, etc. Enfim, chegou, não é que houve uma queda os Estados Unidos de 70 até hoje, é uma crise. Não, década de 90, você tem 20 anos de um crescimento, pô, um crescimento que vai desde gera os big techs, gera essa capacidade do shale, gera finanças, enfim.
E aí, em 2008, evidentemente, você tem lá um limite, né, que a crise mostrou a necessidade de sair dessa. O Trump, então, minha dúvida é que será que o Trump é porque muita gente está convencida que agora os Estados Unidos estão dando um tiro no próprio pé. São os Estados Unidos que vão acabar com o dólar, né? É um cenário, não nega que tem uma lógica nisso. Quando Paulo Nogueira Batista Júnior fala muito isso, tem uma lógica, mas não é o único cenário, né? A gente tem que tentar entender, tem quais são as possibilidades reais, né? Ou ele então dá um tiro no próprio pé, só está lá para roubar para ele, seus amigos, seus investidores. É um cenário, é possível que a gente chegue daqui a 10 anos a essa conclusão. Ou existe, né, alguma política realmente que dá oportunidade para os Estados Unidos se recuperar e se consolidar. O aumento do orçamento militar, por exemplo, tem enorme impacto tecnológico e econômico também, né? Então, acho que é uma coisa que a gente tem que acompanhar e não de antemão imaginar que agora os Estados Unidos já era, que tudo o que está vendo é uma expressão da decadência, que o Trump está só dando um tiro no próprio pé e o dólar vai ladeira abaixo, porque não vai, né? Não está indo ladeira abaixo. Qualquer leilão que os Estados Unidos fazem dos seus títulos tem demanda e ninguém pede mais juros, né? É isso. Desculpa me alongar, mas é que esse assunto já a gente está com muitas dúvidas, queria ouvir vocês. Eu agradeço muito, Jorge, agradeço muito mesmo. Você é um estudioso da geopolítica que a gente não pode desprezar. Agradeço muito. Estão inscritos o Renato Dainino, o Marco também pediu a palavra para retornar, e está o Tadeu. Eu pergunto, Marco, se a gente poderia deixar os dois falarem antes de você, aí eu devolvo para você, Com porque certeza, depois com eu quero certeza, reivindicar algumas pessoas que estão presentes aqui para fazerem também algumas observações. com certeza. Renato, Renato, com você, por favor. Legal, muito obrigado, Granado. Eu queria fazer um comentário e aí depois, é claro, ouvir o Marco a respeito disso. E eu vou tocar em dois pontos. Primeiro, a ameaça de uma agressão à la Venezuela. E o segundo é tomar essa metáfora do rei, né? O Brasil é um rei grande. Sobre o primeiro ponto, da ameaça de uma agressão. Eu tenho acompanhado com preocupação, e por isso que eu queria ouvir justamente o Manuel a respeito, como essa ameaça de uma agressão tem levantado o tema do aumento da capacidade dissuasória brasileira. O que quer dizer, em termos de porcentagem do PIB, aumentar de 1,5% para 2% do PIB o gasto militar brasileiro. Gasto militar esse cujo 78%, como vocês sabem, é pagamento de pessoal e a metade inativo. O Amorim tem se pronunciado, depois do Manuel, o Paulo Nogueira Batista, várias pessoas têm se pronunciado dizendo, de alguma forma, concordando com a ideia do aumento do gasto militar para aumentar o poder dissuasório brasileiro. Isso me parece uma furada enorme, mas não vou, nesse momento, falar sobre isso, mesmo porque o João Manuel não está aqui. Perdão, o Manuel não está aqui. O segundo ponto, quer dizer, o que eu estou. E aí eu falo do Rei Brasil. O Rei Brasil, primeiro que ele é muito grande, mas é muito grande. É grande em poder, é grande em extensão, é grande em população, é grande no cenário geopolítico internacional. Ele não é um rei para ter uma coisa parecida com a Venezuela. O que vai acontecer no Brasil? Muito provavelmente, nós temos uma eleição, os Estados Unidos e a grande burguesia, a classe proprietária brasileira, não quer largar o osso. As emendas parlamentares são emendas compra-voto, todo mundo está sabendo. O dinheiro está saindo a rodo, além do dinheiro que já tem o agronegócio, além do dinheiro que vai vir para comprar voto, etc. Além de tudo isso, tem as redes sociais.
onde os Estados Unidos nada de braçada, onde as big techs nadam de braçada. Então, o nosso problema do ponto para ganhar essa eleição e tentar manter um pouco o nosso barco flutuando é, no plano das redes sociais, ter uma política muito mais agressiva, mas sempre entendendo que nós não vamos ganhar a eleição por causa de um bom marketing político. Nós vamos ganhar a eleição na medida que o povo perceba que este governo está preocupado com ele. E, lamentavelmente, e essa é a questão que eu coloco aí em discussão, que me parece importante, é que o povo não tá olhando, não está entendendo ou não está percebendo que o governo de fato está olhando para ele. Nós somos um dos países mais desiguais do mundo. O nosso salário mínimo é um dos menores do mundo. Ele devia ser, segundo a nossa Constituição, R$ 6.000. E não adianta dizer que o nosso desemprego é 5%, porque não é. O número de pessoas com carteira assinada no Brasil é menos de 40 milhões, dos 170 em idade de trabalhar. Nós temos 170 milhões de idade de trabalhar e a classe proprietária emprega 40. Então, eu acho que essas questões muito incômodas que nós temos que perceber que já era a hora do nosso governo estar se preparando para ganhar essa eleição, colocando, entre outras coisas, o poder de compra do Estado na economia solidária e não nas grandes empresas. 18% do PIB, perdão, 15% do PIB é compra pública. 15% do PIB. Desse 15% do PIB que é compra pública, 0,02% vai para a economia solidária. Por que eu estou falando em economia solidária? Porque, em grande medida, é esse pessoal que se organiza de uma forma distinta, porque sindicato não tem mais, e igreja pentecostal não é bem a nossa praia, é o pessoal que se organiza na economia solidária e que está a ver navios há muito tempo. Enfim, desculpe a ênfase, mas queria deixar essas duas questões na mesa. Primeiro, essa questão do poder dissuasório, de aumentar de 1,5% para 2% do PIB, na expectativa de que os militares agora vão se preocupar em produzir armamento. Pelo amor de Deus, vamos cair na real. Eles não estão nessa. E segundo, essa questão que eu chamei a atenção de como vai ser a intervenção, se é que vai haver, uma intervenção norte-americana, uma intervenção do establishment no Brasil. Vai ser via eleição. E nós temos que ganhar essa eleição, e ganhar essa eleição supõe mídia, controle de mídia, e segundo, fazer com que o povo perceba que esse governo está preocupado com ele. Desculpe também a extensão da provocação, Antônio. Obrigado, Renato. Eu vou passar para o Tadeu, depois para o Marco. Já tem mais gente inscrita, mas aí depois eu queria também fazer uma segunda rodada, né, para devolver para o Marco mais uma vez, depois desta que eu vou devolver agora. Eu vou passar para o Tadeu, aí na sequência para o Marco, e depois eu volto para o Cláudio e para o... Tadeu, com você, por Vocês, favor. vocês me ouvem bem? Sim. Bom, ótimo, obrigado. Bom, eu creio que essas duas falas foram interessantíssimas. Interessantíssimas e muito conflituosas. Eu acho que agora, quando o Marco falar, como ele é um gaúcho cheio de opiniões, eu acho que isso vai ficar claríssimo, né? Ah, mas, enfim, eu vou da minha parte fazer uma coisa rápida, porque senão eu ia falar aqui pô, meia hora, 40 minutos, não creio que seja o caso. É apenas, como nós estamos falando em elementos, observações, comentários, eu vou dizer de saída para vocês todos, e que é uma coisa dirigida a mim, que ninguém tem um quadro nem empírico, nem teórico para pensar com precisão isso que nos está acontecendo. Então, não adianta tentar seguir o rumo do rio nos meandros todos, semana a semana, que você se perde na empiria e empobrece a teoria e a hermenêutica da coisa, que é o que nos interessa, né? Então, isso aí, claro,
é uma observação dirigida ao Jorge Romano, né? Ele sabe tudo, mas tudo que ele sabe não dá para ele tirar qualquer conclusão. As conclusões que ele tira, no fundo, é que os Estados Unidos vão muito bem, obrigado, e ele prova isso. Nós, falar em declínio americano é uma fantasmagoria, né? Um fantasma ronda os Estados Unidos, do declínio americano, né? Então, também eu acho que é preciso colocar as coisas muito claramente. É muito difícil compreender o mundo que nós vivemos hoje se nós não levamos em conta duas coisas, pelo menos. A ascensão chinesa, que é uma experiência, né, e curta, intensa e que jamais houve nada parecido no capitalismo, na história do capitalismo desde o século XIII. Então, a gente não pode ficar no nhenhenhen do conjuntural. O capitalismo vem do século XIII. E é claro que as transições de hegemonia no capitalismo histórico desde o século XIII, elas às vezes elas são sinuosas, elas são um labirinto, e elas às vezes levam século ou mais. Então a gente não pode ficar, porque há 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, aí aconteceu isso, se reuniram em Nova York, no hotel, no Plaza, e resolveu tudo. Não, isso aí faz parte de uma coisa macro, que é essa transição de hegemonia que pode ou não ocorrer, mas que não é uma ilusão. Então, isso aí é um outro ponto que eu diria que era importante para mim me situar em relação às duas falas. A outra coisa que a gente tem que levar em conta que a crise dos Estados Unidos, acima dos movimentos cotidianos da Bolsa de Nova York, ou das artimanhas e dos projetos megalomaníacos do Vale do Silício, mas que têm um efeito em termos de poder, em termos de ciência e tecnologia, essa crise é uma crise que os Estados Unidos não encontram paralelo na sua história. Essa é uma crise nova. Você vai à crise de 29, ela explica uma parte da história americana. Se você vai mais para trás, e você pensa a crise do sistema escravocrata versus o sistema proto-industrial americano no século XIX, isso também foi importante. Se você pensa o momento em que os Estados Unidos não conseguiram resolver, depois da Guerra Civil, a situação racial nos Estados Unidos, que é chamado falência do projeto de reconstrução, isso também é uma coisa enorme, sinuosa. E se você pensa que a última tentativa na história americana de se fazer algo remotamente parecido com o New Deal, que já foi aquilo que foi, né? E foi uma ruptura, mas uma ruptura também muito sinuosa. Você tem o governo do Lyndon Johnson. O Lyndon Johnson, ao mesmo tempo que destruía a Indochina, ele fazia o projeto da grande sociedade, mas depois disso nunca mais houve um projeto de grande sociedade. Ao contrário, vindo por fora, com Wallace, você lembra daquele governador, eu não me lembro agora se era da Georgia, do Arkansas, de onde é que era, um racista completo. Então tinha ele, tinha o Barry Goldwater, tinha o Eisenhower, e você depois tem uma tradição em que você tem, no mínimo, você tem vamos dizer, o presidente do escândalo do Watergate, e depois vocês têm o Reagan. Mas o Trump, ele é uma ruptura mesmo com isso. Porque ele tem, quer dizer, quando eu digo Trump, eu não me fixo em figuras, eu estou olhando como um símbolo. As alianças que são complicadíssimas que o Trump e o trumpismo e as frações da elite americana, das frações da classe dominante americana montaram nos Estados Unidos, essa montagem, que é muito complicada e tem contradições internas muito marcadas, essa coisa ela é absolutamente nova. E eu que tento exatamente escapar do empírico, e por isso mesmo eu falho, porque eu vou decididamente para o especulativo, eu digo o seguinte: os Estados Unidos se meteram numa confusão que eles não têm saída. Porque essa gente se propôs fazer uma coisa impossível concomitantemente. Eles concomitantemente estão destruíram, na prática destruíram o que aconteceu na Venezuela, o que aconteceu em Gaza, o que foi endossado pela ONU em relação a Gaza, e o que acontece no Irã, e o que acontece em outras partes do mundo, mostram com toda clareza, para mim, que os Estados Unidos já destruíram a ordem de 45, 46. E que os Estados Unidos não têm ordem para substituir. Ele tem
uma volta a um equilíbrio de poder que é uma volta a uma coisa westphaliana, mas é uma volta que é uma volta que é um salto para frente. E essa coisa é nova, nova. Não adianta a gente querer pensar isso com as categorias comuns ou empíricas, ou precisas, ou minuciosas com que a gente trabalha convencionalmente, né? Então eu vejo isso, quer dizer, os Estados Unidos estão metidos numa revolução reacionária. É uma revolução. Os Estados Unidos de Trump, para simplificar, é uma revolução. Os Estados Unidos de Trump, continuando a simplificar, é um reacionarismo completo. Os Estados Unidos, juntando revolução com reacionarismo, estão querendo criar um outro mundo à sua imagem e semelhança. E só para terminar, o Trump não tem estratégia, o governo Trump não tem estratégia. Olha, eu, que não sou um cientista político, li 200 vezes e com muita atenção a estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, que é o que nos está nos trazendo hoje aqui a implementação disso em relação a uma parte, que é que eles chamam o hemisfério ocidental. Mas tem a outra parte que é importantíssima, que tem mais páginas do que a nossa, o hemisfério ocidental, que é a coisa da Ásia. E tem uma coisa que é o que os europeus estão rolando no chão até agora, porque Trump nos tratou, o hemisfério ocidental, sobretudo a América Latina, como neocolônias. Mas ele tratou também, num outro registro discursivo, a Europa como neocolônia. Então, os europeus estão alucinados em saber o que fazer, nós estamos procurando caminhos e, pelo que eu vejo, estamos alucinados sem saber o que fazer, e todo mundo está alucinado. Isso quer dizer o quê? Nós entramos numa nova etapa histórica. Uma nova etapa histórica do longo processo de transição de hegemonia, que pode vir a não ser concluído, mas que aponta, em princípio, até onde a gente pode perceber mais ou menos, se chegar às minúcias empíricas absolutamente é, microscópicas, que é só tem dois países que estão disputando isso, Estados Unidos e a República Popular da China. E não tem um terceiro, não tem mesmo. Por mais que a gente queira colocar a Rússia não sei aonde, ou uma Europa fictícia, não sei aonde também. Então, com isso, desculpem, mas eu acho que é essa coisa, se a gente ficar pensando com as categorias anteriores, ou se a gente ficar pensando nos meandros todos do rio, a gente vai esquecer as margens do rio, as florestas que estão nas margens e aonde esse rio leva. E numa transição de hegemonia, a guerra é fundamental, sempre, historicamente, desde o século XIII. E agora, é claro, uma guerra nuclear é impossível. Agora, impossível do ponto de vista racional, mas não é impossível de um ponto de vista, inclusive, de falha sistemática das contenções, que os muros de contenção estão sendo destruídos. Agora, ainda daqui a um pouquinho mais, vai cair o último grande tratado de controle de armamento nuclear. E só para terminar, o relógio, o boletim do chamado famoso relógio do juízo final foi adiantado mais alguns segundos. Agora, o mundo está nessa loucura que está e o relógio marca 86 segundos para o fim do mundo nos termos nucleares. Ou seja, o relógio está dizendo, pode acontecer. Não adianta dizer que, jogando com as lógicas da destruição assegurada mútua e tudo mais que a parafernália que conforma a teologia do controle nuclear, que a gente escapa disso, não. Como é que é? Terminarei com uma frasinha culta. Duas palavras. Acorda, Lili. Muito obrigado, Tadeu. Muito obrigado mesmo. Marco, o Hum. Cláudio me mandou uma mensagem aqui dizendo que a pergunta dele é curta e grossa e muito rápida. Então, eu Vai vou firme, passar para Cláudio. ele e aí devolvo para Isso, você vai e abre firme, uma Cláudio. segunda rodada. Cláudio, com você, por favor. Boa noite a todos. A minha pergunta é a seguinte, que como eu não consigo enxergar e fico cada vez mais preocupado com isso, queria saber qual que é a visão que o Marco tem sobre a possível, a possibilidade de uma saída institucional para esse imbróglio todo. É só isso. Saída institucional, no Brasil ou Obrigado. internacionalmente? Não, internacionalmente. Internacional, tá. Obrigado,
Cláudio. Marco, com você, por favor, e depois a gente abre uma segunda rodadazinha. Tá bem. Obrigado, companheiros, pelas intervenções. Imagina, não é uma questão de responder a cada uma das questões, eu aprendi, né, com os colegas. Eu devo concordar com algumas coisas, discordar de outras, como é normal no nosso debate. Em primeiro lugar, uma questão importante que o George traz é a ideia de que o declínio é relativo. Tá? O Reino Unido é um país importante, uma economia importante, um país militarmente importante, até os dias de hoje, 80 anos depois dele deixar de ser a potência hegemônica no sistema internacional. Os Estados Unidos não vão desaparecer, entrar em guerra civil e colapsar e cair no mar. Eles continuarão sendo um país dos mais importantes enquanto houver países no mundo. Mas o declínio é relativo em relação à ascensão de outras formas de organização da produção, de outras formas de organização política, de outras formas de organização do relacionamento entre os povos no sistema. Segundo o Arrighi, os países que têm pretensão de ser hegemônicos no sistema internacional são aqueles países que são capazes de oferecer uma solução para os problemas coletivos da humanidade. Quais são os problemas coletivos da humanidade hoje? A gente conseguir reduzir as desigualdades e fazer uma transição justa e ecológica para um outro modo de produção. É, quem é o centro dinâmico disso hoje não é mais os Estados Unidos, é a China. E ficou evidente no processo de transição se não antes, né, mas desde 2008, 2009, de que quem oferece propostas positivas, construtivas e mais ou menos autointeressadas, não tem dúvida nenhuma, nós não estamos falando de, né, mas quem tem posições positivas a respeito desses grandes problemas hoje é a China e não os Estados Unidos. Então, o declínio é relativo, porque, diferentemente do que aconteceu com o Japão, por exemplo, não é só uma questão de competição econômica, né? É uma questão exatamente de disputa hegemônica, de disputa de soluções para os problemas da humanidade. O Japão não tinha isso, então, e era uma economia relativamente pequena. Os Estados Unidos hoje apela para um uso excessivo da força para tentar prolongar a sua posição, não só pelo domínio do dólar e por outras vantagens comparativas, digamos assim, que o George elencou, mas os Estados Unidos precisa recorrer mais recorrentemente, com mais intensidade à força, porque já não consegue convencer as pessoas de que seu modelo, de que a sua alternativa é legal. O que ele fez em termos há 10 anos atrás, né, a situação na América Latina em relação à China, eu concordo com o Jorge também, eu acho que é essa disputa central que baliza o comportamento dos Estados Unidos nos diferentes teatros regionais, é a disputa global contra a China, mas ela é uma disputa em que os Estados Unidos estão tentando, num certo sentido, compensar pela força o que eles já não conseguem fazer econômica e culturalmente, politicamente, né? Então, ela acaba sendo, às vezes, calculada. Isso aqui não é ciência exata, né? Não é engenharia esse negócio. Então, erra às vezes, acerta às vezes. Acho que um aprendizado que mesmo as forças fascistas atualmente no governo dos Estados Unidos tiveram do período anterior, do ciclo de invasões, né, de 2001 a 2017, é que o custo de manutenção, né, em termos de vidas e tal, para um grupo político que tem uma dominação relativamente frágil, um controle relativamente frágil da sociedade. Notem que o fascismo não é tão dominante e hegemônico nos Estados Unidos quanto foi nas sociedades europeias no período, né, histórico do nazifascismo. Então, ele tem limitações que obrigam os Estados Unidos a levar em conta, por exemplo, um alto grau de baixas que eles teriam com ocupações terrestres. Guerras que custam 5 trilhões, elas podem ser funcionais, digamos, para uma espécie de neo-keynesianismo militar, mas elas inviabiliza os governos. Então, é, é, acho que o que eles aprenderam e estão aplicando agora na Venezuela, no Irã, eventualmente, em Cuba, em Gaza, que tem que ou terceirizar terceirizar o morticínio, né, terceirizar o genocídio, ou fazer intervenções mais cirúrgicas, para as quais eles têm tecnologia. Isso não é diferente do que os Estados Unidos, num certo sentido, fizeram no Iraque no período dos governos democratas, né, de você tentar atacar, fazer uma espécie de intervenção pontual, né, à distância, sem comprometer
A anomalia e a arrogância veio da ideia de que era possível realmente transformar a sociedade, transformar por meio da ocupação militar, criar novos protetorados e exemplos. Isso sem um processo de reconstrução, como do Plano Marshall ou do Japão, não tem nenhum apelo nas sociedades, né? É, os Estados Unidos, hoje a agenda é toda negativa. Como é que eu impeço a China de fazer alguma coisa? E como eu não posso impedir economicamente, porque não tenho mais competência, força, escala, né, capacidade de inovação, investimento em ciência e tecnologia, em educação, eu tento coercitivamente compensar isso em várias coisas. Aí você poderia dizer, né, e o George levantou isso também, disse, bom, mas e essa ascensão toda das big techs e tal, como é que a gente explica isso, né? De fato, essa drenagem, dado o modelo de acumulação de capital e de transferência de recursos públicos para a iniciativa privada, isso produz efeitos, né? Isso dá capacidade de inovação, capacidade de investimento brutal. Mas do ponto de vista da construção de um sistema político, da construção de uma hegemonia, isso é o que aquela cientista política, Victoria Timborui, chamaria de reforma autoenfraquecedora. Quer dizer, você solapa a tua base tributária, você entrega para terceiros, você entrega para intermediários, né? Você descaracteriza as suas Forças Armadas. Hoje em dia, cada vez mais, né, você tem que pagar um sobrepreço para as Forças Armadas continuarem leais, né? 1,5 trilhão de dólares agora, um orçamento que vai quase todo transferido para as grandes empresas. Então, eu acho, Jorge, que salvo uma mudança de rumos forte na sociedade americana, este é um processo, sim, não é imediato, mas é um processo, sim, secular de declínio relativo, né, em escala global. Agora, isso está longe de significar que os Estados Unidos são frágeis, estão fora do jogo, ou qualquer coisa do gênero, né? Isso seria um equívoco muito, muito grande. E parte dessa agressividade ela se manifesta exatamente na tentativa de controle das áreas periféricas mais próximas, né? Então, a América não é diferente do que já foi com a América Latina nesse sentido, né? A gente aqui talvez tenha se iludido com os anos 90 e com o neoliberalismo ainda, né, em débito com o liberalismo, de que era possível ter uma coisa civilizada, né? Isso já não é mais. Se isso redunda em mais intervenções militares, sobretudo em países grandes como Brasil, México e tal, eu concordo com. Não é que eu concorde porque o Renato, não vou botar palavras na boca do Renato, não falou isso. Fez uma pergunta. Ele disse: olha, será que isso poderia chegar, né, no caso de um desfecho eleitoral desfavorável aos interesses do Trump? Se isso poderia chegar a uma intervenção. Bom, essa intervenção já está em andamento no Brasil, né? Ela ficou evidente desde 2013 e ela vai ter impacto. Acho que vai ser uma eleição duríssima nesse sentido, diferentemente de 2017, no primeiro governo Trump. O primeiro governo Trump estava pouco se lixando para a América Latina. Eu escrevi um trabalho sobre isso, né? A América Latina começava para o Trump em Miami e terminava em San Diego, né? Agora não, agora tem aliados políticos, tem interesses econômicos, tem áreas, né, de desenvolvimento que os Estados Unidos têm empresas como as Big Techs para disputar com os chineses. Não era a realidade nas telecomunicações, na infraestrutura do 5G. Os Estados Unidos podiam dizer, não, não façam um contrato com a Huawei, e aí mesmo quem quisesse aderir teria que dizer, bom, então qual é a empresa americana com a qual eu farei esse contrato para instalar? Não tinha, né? Então agora os Estados Unidos têm alguns interesses econômicos muito decisivos em infraestrutura, extração de minerais, né? E tem também nos serviços digitais, nas empresas de Big Tech, interesses de extração. Então, é mais agressivo, é mais presente. Aconteceu no Chile, aconteceu na Argentina, aconteceu no Equador, enfim, na América Central toda, e eu acho que haverá também no Brasil. Brasil, Colômbia e México são alvos da vez nesse período novo ciclo. Isso envolve uma escalada, a lei de aprovação do orçamento de inteligência desse ano dos Estados Unidos manda os órgãos de inteligência investigarem, que é um eufemismo para obstaculizarem, né, a presença dos investimentos chineses no setor do agronegócio e eletricidade no Brasil.
Então, nós vamos ter ações, digamos assim, mais acho, robustas de tentativa e de apoio às forças pró-Trump. Trump é viável, digamos assim, né? Ele pode dar certo esse modelo que uma socióloga americana chamou de patrimonialismo amoral e alegal, né? De tomada, ou tem vários nomes que o pessoal está usando para isso. Bom, o Hitler propôs um Reich de 1000 anos, né? Durou 12. Mas olha o estrago que fez no mundo, né? Aqueles 12 anos fizeram no mundo. Então, acho que o Trump, antes de ser derrotado, espero que seja já nessas eleições de meio termo nos Estados Unidos, já pelos escândalos, pelas contradições internas nos Estados Unidos, pela resistência da sociedade nos Estados Unidos, que ele seja derrotado, mas se ele não for, não é um projeto que me parece ter grande fôlego para a humanidade. Quer dizer, você dizer que nós vamos. Prometemos para vocês que nós vamos baixar a cobertura vacinal para menos de 50%. Prometemos para vocês que nós vamos ampliar o carbono. Prometemos para vocês que nós vamos fazer tudo de pior que pode ser imaginado. Não é uma coisa muito sustentável, né? Então ele vencerá eventualmente pela força, né? Como os ogros vencem, mas não necessariamente isso é atrativo e aos poucos deve levar, eu acho que mais e mais países e regiões a terem que compensar isso, como os próprios europeus, o Canadá, a Índia estão fazendo em termos de manter uma distância relativa dos Estados Unidos. Nesse sentido, não é uma coisa, pode pela coerção ou pela força de atração é, atrair um Panamá, um Paraguai, uma coisa, ou mesmo uma família Bolsonaro, né? Mas acho que isso não é muito viável como opção para a humanidade, tá? Por outro lado, a gente tem, eu queria provocar os colegas também com isso que eu chamo assim de é, síndrome de Mafalda dos progressistas latino-americanos de acharem que existem agora dois nortes equivalentes e que a China equivale aos Estados Unidos em termos de risco de perda de soberania para o desenvolvimento brasileiro. Eu acho isso, assim, francamente, uma coisa que não tem nenhum tipo de fundamento econômico, político e militar, tá? Não há por que a gente tergiversar sobre isso. Nesse sentido, Tadeu, eu concordo contigo que o quadro tem que ser os diferentes eventos eles têm que ser entendidos nessa escala global de transição hegemônica e de emergência de um novo modo de produção, o que sim é singular. Digamos, nos últimos 500 anos a gente não viu outro modo de produção surgir, né? E a gente não tem vocabulário nem equipamento para isso. Quanto ao cloud, eu acho que existe uma saída institucional para o mundo que está sendo gestada, né? Ao invés de simplesmente observar a decadência, o esfarelamento, né, da arquitetura institucional do período da hegemonia americana, o que está acontecendo é a emergência de acordos plurilaterais, né, em várias esferas, no comércio, na segurança, na questão ambiental, que vão, em parte, não substituir aquela arquitetura institucional previamente existente, não procurar destruí-la, mas que até por VO, né, por abandono dos Estados Unidos em vários desses fóruns, vão criar outras formas de arranjo institucional para processar os conflitos. Se o Brasil é grande, o mundo é muito maior, né? E a ideia de que vai ter uma única solução para o mundo, uma única proposta, acho que nós vamos continuar tendo que conviver com conflitos, né? E para processar esses conflitos de uma forma que não seja violenta, nós vamos precisar de instituições. Agora, por umas décadas, eu acho que a gente ainda vai conviver com diferentes camadas e organizações institucionais no âmbito regional, em diferentes regiões e diferentes questões funcionais que vão ser, aparentemente, a primeiro olhar, incoerentes, né? Até que isso tome forma e venha alguma coisa substituir o que é a ONU, como um dia a ONU substituiu, né, a Sociedade das Nações e antigamente né, Viena e coisas desse tipo. Então, nós acho que caminharemos para lá. Só para não deixar sem resposta, Renatão, eu concordo plenamente com o Danilo. Eu vi vários comentadores militares se apressando a interpretar a Venezuela, viu como nós precisamos também, ou na esquerda dizendo que a gente precisava de uma bomba atômica, né?
é uma coisa um pouco ingênua, porque acho que vai levar a bomba atômica na boleia do caminhão até o país. Quer dizer, a capacidade nuclear de suas horas, de segundo ataque, ela é essencial para um poder negativo, né? Mas ela é de alta complexidade, tá? Então a esquerda flerta um pouco com essa ideia de que, bom, viu, se nós fôssemos, não seríamos tão vulneráveis. Esta percepção da vulnerabilidade das potências regionais diante da concentração de força nas grandes potências, ela é real. A esquerda lê de um jeito, a direita lê de outro jeito. E os militares claramente foram dizer: bom, então agora, se vocês me derem 2% do PIB, ou 3% do PIB, então eu vou te entregar a capacidade de suas horas de defesa externa e tal. A gente já caiu nessa conversa mole 3 vezes, né? Desde o fim da ditadura, não vai ser agora que vão cair de novo. É conversa mole, não caiam nessa, né? Do ponto de vista da vulnerabilidade latino-americana, hoje o grande alimento, e aí o Vicente me corrija se eu estiver errado, né? O grande alimento para o crescimento dessa agenda fascista na América Latina é a ideia de que a segurança pública, o narcoterrorismo, está crescendo, é isso que alimentou. Então, se a gente resolve, digamos assim, os problemas de violência interpessoal, que tem a ver fortemente com desigualdade, que tem a ver fortemente com capacidade do Estado de prover como políticas públicas, a gente resolve boa parte da justificativa para que as pessoas adiram a soluções fascistas, né? Eu acho que essa é a neutralização necessária. O povo mais sofrido, o povo com mais baixa renda, que não vive de ideologia, vive de interesses materiais, ele sabe onde é que está o seu auto-interesse e ele votará conforme o seu auto-interesse. Mas isso é metade, no máximo, da população de qualquer país latino-americano hoje. Então, eu não acredito que, dada a polarização do sistema político, o funcionamento da inteligência artificial, essas coisas, a gente vai ter resultados eleitorais que sejam muito diferentes de 50-50, tá? E a questão é para que lado pende aquela pequena fração que fará a diferença entre ganhar e perder. É isso que está em jogo, eu acho que no Brasil este ano. Não tem, né? Alguém me desejou no começo do ano, diz, olha, saúde, porque paz nós não vamos ter, né? Então, saúde aí para todo mundo, porque paz nós não vamos ter esse ano. Obrigado. Muito obrigado, Marco. O debate hoje está bom, bastante bom. É, vamos fazer uma segunda rodada. Já estão inscritos o Jorge e o Vicente. É, Jorge, com você, por favor. Não, o debate está bom. Veja, CPIC, é óbvio, nenhuma hegemonia é eterna. Existe um processo, longo prazo, de declínio da hegemonia dos Estados Unidos. E, como eu falei, a disputa central é Estados Unidos e a China. Assim que eu leio a atuação, inclusive, dos Estados Unidos com Biden e com Trump, e depois Trump na América Latina. A questão não é essa, a questão é onde estamos na curva e entender que não é linear. O capitalismo é crise e expansão. É num ciclo que vai aprofundando as crises, mas tem fase de expansão. A única coisa que eu falei, certamente não acredito que está tudo bem, obrigado com os Estados Unidos, que eu não sei se esse declínio agora, que a gente está analisando, agora é uma crise que vai se aprofundar, ou se vamos viver, são vários cenários. Eu não sei, né? Mas não é linear e, claro, a disputa central é Estados Unidos e China. A própria ascensão da China não é linear. Vamos dedicar uma noite inteira aqui a que está acontecendo no comando militar na China nas últimas semanas, entendeu? Então, tem vários problemas também nessa ascensão chinesa que também não é linear, né? Então, aí que é a minha dúvida, né? Porque, por enquanto, eu fiz a pergunta a CPI, qual é o limite dos Estados Unidos? Eu falei, tem limites para atacar países com bomba atômica, tem limites para a China, É inclusive isso. com os minerais críticos. Qual o limite na América Latina? Né? Não tem É, na América Latina, ponto. então, mas aí porque duas perguntas, CPI. Se o Trump perder, que não é improvável, midterm elections, perder é feio, vamos dizer. Vamos supor ele perde controle total da Casa e do Senado, né? Vamos supor, não, mas pode acontecer.
ou próximo, o que que a gente vai ver? Fim do trumpismo, mas não das questões centrais. O conflito com a China permanece. É a Biden que já começou. O neomercantilismo continua. Que o Biden que começou. Então, separar o que é do Trump, do que você fala do fascismo, do Trump, etc., o que é da situação na qual, como você muito bem falou, os Estados Unidos tenta manter sua hegemonia. É isso que está em jogo. Ele está sendo desafiado, como você muito bem falou, agora com alguém que desafia mesmo, né? Não é o Japão, não é a França de Gaulle, agora é a China, com um projeto alternativo. Muito bem. Mas então, e aí a minha pergunta central, que a gente precisa discutir, o que que significa para as eleições no Brasil? Nós estamos a 8 meses das eleições, certo? Bom, ah, alguém consegue me explicar? Porque aparentemente o trumpismo deu um baile de água fria na família Bolsonaro. Como que isso vai ser? Eles vão retomar isso depois? Alguém tem alguma. Eu não tenho, tá? Eles têm condições de mexer nas eleições? Claro, eles estão fazendo isso em toda a América Latina, né? Eles não vão fazer isso, eles vão apostar no acordo com Lula, enfim. Então, eu queria ouvir mais sobre isso, porque aí se depende como a gente vai se posicionar, entendeu? Por exemplo, eu sou concreta. O certo seria o quê? Depois de toda a solidariedade de Cuba para o povo brasileiro, para o PT, para a esquerda, não é hora agora de o Estado brasileiro pegar parte do petróleo da partilha? Não estou falando da Petrobras, estou falando do Estado brasileiro. Contratar uma transportadora e enviar petróleo para Cuba para evitar um desastre total? Ou a gente tem medo que o Trump reagir, vai desorganizar, desestabilizar o Brasil? É isso. Obrigado, Giorgio. Vicente Trevas. Boa noite. Desculpe o meu atraso, eu estava chegando de uma viagem. Primeiro, agradecer as considerações muito pertinentes, né, de todos vocês aí, né? E essa sessão de hoje, só para lembrar, né, ela está, como o Granado explicou, retomando os nossos diálogos AMISUR, né, no contexto desse ano de 2026, né? E, portanto, eu acho que o que nós estamos aqui problematizando vai ser muito útil assim, para os atores que estão interferindo no processo prático, político e tudo, né? Então, gratíssimo. E eu acho que é agradável que nós vamos tirar várias agendas eh, para os próximos diálogos da Missur, né? Então, para a gente vai ser um momento legal, está sendo muito legal essa sessão, né? Eu apenas queria fazer algumas considerações, né? No momento de grande complexidade, né, nós podemos ser tentados à simplificação, né? Aliás, a ação política, para ter viabilidade, ela é obrigada a simplificar, né? Porque os atores não têm controle, não têm controle nem potência sobre as variáveis que estão na cena política, no jogo político, no confronto político, né? Eu acho que de tudo que nós falamos, seria primeiro importante tentarmos construir um consenso, quer dizer, uma convergência sobre as evidências, né? Isso é importante, porque isso nos baliza. Por exemplo, sobre a ascensão e a potência e o destino de futuro expresso pela seção da China. Temos ou não acordo sobre essa é uma evidência, entende? Né? Ou seja, que é evidente que a economia chinesa, é evidente que a tecnologia chinesa, é evidente que o comércio chinês, os investimentos chineses estão aí na ponta, né? Mas também é importante a retórica, no bom sentido, que vem junto a esses movimentos. É a retórica de um futuro compartilhado, é uma retórica da prosperidade compartilhada, né? E o modus operandi ensaiado, e aqui eu posso tomar como exemplo a Rota da Seda, tem sinalizado
que não é só uma pura retórica, é uma certa estratégia, né? Mas, enfim. Então, uma evidência sobre a China. É evidente que nós estamos falando tanto sobre a China e sobre os outros que eu vou mencionar, é, numa situação empírica, conjuntural, né, verificável, ou pelo menos captada. Evidentemente que eu tenho de também entender que tendências essas manifestações práticas são portadoras, né? Então, a gente tem um desafio que não é, que além de afirmar evidências, tentar se interrogar sobre as suas tendências, né? O outro elemento são os Estados Unidos, né? Que é um ator, você entende, que tem protagonismo, é um ator que tem potência, mas é um ator em descenso, né? Ou não é? Aqui era importante, você entende? E quando eu falo de descenso, é um descenso de longa duração, não é um desaparecimento, né? Mas em relação, se a gente pode expressar em curvas, né, Estados Unidos e a China, as curvas tendem, né, a sentido opostos, né? Uma ascensão e um declínio, né? Uma outra evidência é a questão do fascismo contemporâneo, né? E aí se vincula, no caso, aos Estados Unidos. Hoje o Trump é um grande articulador de uma direita fascista internacional, né? E não é só pelo discurso, é por articulação, é por estratégias e assim por diante, né? Uma outra evidência é, será que é crise? Eu não sei qual é o adjetivo, enfim, como qualificar, mas é o impasse da Europa Ocidental, né? Repare, nós temos que lidar com o que está acontecendo na Europa Ocidental, né? Porque isso é um processo em curso, né? É um processo contraditório, né? Mas é uma variável importante a ser considerada, ou seja, a evidência de um declínio da Europa Ocidental, né? Uma outra variável, assim, seriam os países que a gente poderia, na minha linguagem, chamar de semiperiféricos, assim. Olha, dá uma olhadinha no México, no Brasil, você entende? A Índia tem ambiguidades, mas vamos supor que faça parte desse clube também, né? E evidentemente que o mundo também é feito das grandes periferias, né? Que estão se movendo, estão em movimento, a África, né, uma parte da Ásia e tudo. Por exemplo, a África está num processo aí de muitas transformações, inclusive em confronto com os antigos domínios coloniais, né? Pegar o caso aí da relação com a França, que está no processo de retirada, inclusive militar e territorial, né? E, evidentemente, aí uma interrogação, porque a evidência não está estabelecida. É a questão da guerra, né? Quer dizer, eu acho que, veja, é uma agenda que está dada, aliás, é uma agenda que está sendo processada, né? Agora, qual é a tendência dessa agenda, né? A gente aqui já fez alguns comentários aí, né? É, e é evidente que, nesse contexto todo, nós teríamos de entender que nós estamos aí nos deslocando para um outro período histórico da humanidade, entende? Porque as coisas não ficarão só, se entende, para uma parte do mundo e os outros apenas refletirão o que tá em mudança, né? Então, nós temos aí também, né? E aí alguns destaques, né? Primeiro, os Estados nacionais. Se eu não tenho mais horizonte de soberania, eu seria o quê? Né? Então, há uma crise, repare, no sistema mundial, que significa uma crise que se projeta sobre os Estados nacionais. E eles estão tentando reagir, cada um à sua maneira, cada um. Ninguém está ficando indiferente nesse jogo. Né? O aquecimento global, você entende? Isso aqui são transversalidades
que incide depois sobre os atores, sobre as agendas e assim por diante, né? Os impasses ambientais, eu não estou dizendo nada novo, eu estou dizendo que a gente está numa condensação muito perigosa, muito perigosa. Então, nós estamos vivendo um tempo presente muito perigoso, e aí a minha aflição, e o mestre genuíno, eu não sei se o nosso people, né, os nossos quadros políticos, os nossos dirigentes e tudo, estão levando a sério a gravidade do tempo presente, né? Ou estão vinculados assim aos prazos mínimos eleitorais e assim por diante, né? Mas é uma questão porque na verdade, veja, está numa tensão máxima a ordem internacional. Ou seja, a desordem internacional hoje caracteriza a relação entre os estados, entre as regiões e assim por diante, né? E evidentemente, como comentou o Tadeu, né, o macrofundo do desenvolvimento do capitalismo, a sua busca de como sobreviver, né? E então, diante disso tudo, né, é evidente que eu apenas aqui quis trazer quase um roteiro para a gente ir tentando construir certas percepções conjuntas capazes de incidir sobre os atores que podem ter aí uma incidência na prática da política, né? Muito obrigado. Muito obrigado, Vicente. Está escrito agora o Jorge. Jorge Rodrigues, com você. Obrigado, Granado. Boa noite a todos. Foi um prazer estar aqui. O Granado coloca um desafio adicional, eu ia fazer só uma pergunta pontual, mas como a professora Ana Penido, que é quem me centraliza, não está aqui, e a alternativa é o imobilismo, vou assumir essa posição um pouco mais ousada, né? Primeiro, eu queria agradecer ao professor Cepic, a todos os comentários, e queria fazer uma menção especial ao professor Renato Dagnino, porque o professor foi responsável na área de economia de defesa e indústria de defesa pela base teórica e bibliográfica que me ajudou a conseguir terminar o meu mestrado. Então, o senhor tem culpa parcial por eu estar aqui hoje fazendo esses comentários. É uma voz dissidente no campo, diga-se de passagem, onde a regra é um argumento quase único, um pensamento único, que se expressa hoje nesse fetiche pelos 2% do PIB. E eu vou ser bem breve no meu comentário em relação às Forças Armadas brasileiras diante da agressão dos Estados Unidos à Venezuela, porque eu acho que mais que discutir se as Forças Armadas têm capacidade ou não de fazer frente a uma agressão dos Estados Unidos, pois não têm, a gente precisa discutir se elas têm disposição para fazer frente a uma agressão aos Estados Unidos. Porque o que está colocado é uma submissão doutrinária e atrelado a uma submissão tecnológica, e é do ponto de vista das aquisições que são realizadas dos equipamentos e sistemas de armas, mas esses sistemas de armas eles também vêm acompanhados de uma forma de fazer a guerra que é importada junto com eles. Então a gente tem um cenário de oficiais que são formados voltados à doutrina de segurança nacional, isso não muda, mesmo no governo dos partidos dos trabalhadores, e o que está colocado nos últimos anos é, na verdade, uma ocupação do Estado com um projeto de subserviência, que eu gostaria de fazer referência ao documento do Instituto Sagres, o Brasil 2035, porque eu entendo que ali tem muito do que a gente está discutindo no sentido de qual é o projeto das Forças Armadas para o país. E é uma submissão aos Estados Unidos, é uma concepção de inserção internacional que é subordinada aos Estados Unidos. Então a gente tem um cenário muito prejudicial, que sem querer esgotar o tema ou ocupar o espaço que o professor Manuel ou o grande mestre Genuíno podem comentar sobre a temática, eu sou muito pouco esperançoso em relação a alguma discussão de construir uma capacidade dissuasória a partir das Forças Armadas brasileiras. Muito menos do ponto de vista do orçamento, pois, como o próprio professor Renato colocou, a gente tem historicamente que entre 70% e 80% são destinados a pagamento com pessoal ativo e inativo. Então, esses 2% eles não necessariamente se reverteriam em investimentos em tecnologias militares que supostamente dariam essa vantagem estratégica ao Brasil. E aqui eu queria encaminhar com outro debate também, que é o foco da minha pergunta para o professor Cepic, porque me parece, inclusive comparativamente aos outros governos do PT, que a América do Sul perdeu o espaço na política externa brasileira, seja pelas condições dos governos em voga, né? Enfim, é um cenário muito diferente
discutir integração sul-americana com os Kirchner e com o Milei, mas o fato é que me parece que na diplomacia e na política externa brasileira, a América do Sul especificamente perdeu o peso que ela possuía. E aí eu falo especificamente ali dos 2008, 2009, quando se discutia o Conselho de Defesa Sul-Americano, quando se discutia um currículo comum na Escola Sul-Americana de Defesa, enfim. E eu queria perguntar, na verdade, diante disso, quais são as alternativas, se existem, de concertação de uma capacidade dissuasória para o Brasil, deslocado da América do Sul? Se a gente tem condições de fazer frente por outros concertos, se existem outras brechas no sistema internacional, para que a gente dispute o conteúdo dessa multipolaridade que tanto se fala, mas que a gente pouco discute seu conteúdo, né? Enfim. E queria mais uma vez agradecer o espaço, sempre um prazer estar aqui e o aprendizado é certo. Muito obrigado, Jorge. Bom, eu quero agradecer ao Jorge e vou então agora devolver para o Marcos Repique para ir para a fala final e a gente fazer os encerramentos. Marco, com você, por favor. Muito obrigado, Granado. Eu gostaria de mencionar dois pontos rapidamente para encerrar. O primeiro é sobre essa questão da dissuasão. Eu concordo com o Genuíno, com todos vocês. Também fiquei com a expectativa da presença do Manuel. Eu acho que a gente tem que retomar o tema para trocar em miúdos o que que significa isso. Dissuasão é um termo, é uma expressão negativa do poder. É o limite que você pode impor ao comportamento do outro, né? E isso depende de capacidades militares específicas. O que ficou em jogo na Venezuela e é também simplesmente a possibilidade, digamos que você tivesse outra configuração sociológica, teórica, doutrinária das Forças Armadas brasileiras. Um ponto comum e que é recorrente na América Latina é achar que se a gente comprar equipamento, a gente vai ter a capacidade. Equipamento sozinho não resolve, nós precisamos de treinamento, orientação, doutrina, né, formação de gente, recursos orientados para isso. Então, hoje, a capacidade dissuasória requerida para um país como o Brasil envolve, por exemplo, e isso trabalhei com Sebastião Velasco Cruz desde 2022 em artigos, né, envolve a gente resolver o problema da integração entre as forças, de compras e equipamentos. O governo Bolsonaro foi extremamente deletério para a defesa externa do Brasil, ele atrasou todos os programas de modernização que foram pensados lá, com os seus defeitos, né? Não vamos entrar nesse mérito agora, com os defeitos que havia, mas eles foram pensados, planejados, todos eles foram atrasados, assim, e a história não perdoa. Esses atrasos de 10, 20 anos que nós vamos ter, eles vão cobrar o preço em alguma eventualidade, um momento que as coisas se acirrem. Então, nos falta hoje capacidade missilística, nos falta hoje capacidade de projeção, nos falta hoje capacidade de patrulhamento e supressão de interdição de área e tal. Então, nós temos que traduzir em miúdos o que, que significaria isso para um programa, não propriamente de rearmamento ou de reaparelhamento das Forças Armadas, no termos que eles dizem, mas de reconstrução das nossas Forças Armadas em bases distintas para o cumprimento da missão de defesa externa do país. Eu continuo dizendo que na ausência disso, na incapacidade de fazer isso, a gente precisa resolver o problema da segurança pública interna do Brasil para que a gente desinterdite o debate sobre defesa externa um dia. O segundo comentário que eu queria fazer para encerrar diz respeito à eleição deste ano, e eu concordo que ficou evidente que aqueles governos que são vistos pelo seu povo como defendendo os seus interesses, defendendo a sua dignidade, defendendo os seus valores, eles terão mais apoio popular. Então, não significa só ter um apelo mais nacionalista, mas significa deixar claro que o país é soberano, que o país não se curvará. Mesmo em situações extremamente difíceis, a negociação, como está sendo feita na Venezuela agora, ela passa por esse elemento. O país que perdeu, o governo que perder essa capacidade de dizer para o próprio povo que ele defende os interesses da sua população, ele será derrotado pela agressividade do outro lado, pela manipulação, pelos recursos e poder que vão ser empregados. Então, acho que nós vamos precisar, por um lado, de uma coalizão ampla, né, com palanques competitivos, uma defesa, mas, por outro lado, nós vamos precisar também de alguma clareza programática e de posicionamento que é dentro do possível da região nesse momento. Eu não vejo, Jorge, possibilidade da gente, nenhuma grande potência, seja ela a China, a Índia, a Rússia, os Estados Unidos, virão socorrer o Brasil. Nossa única chance é regional. Portanto, a reconstrução desses laços, com todas essas dificuldades que existem hoje, ela é crucial para o futuro
da defesa do Brasil. Nós precisamos, nenhum país, nenhuma potência regional ou intermediária, né, uma potência média, terá condições de sustentar sua soberania sozinha. Isso que o Vicente falou é muito importante, né? A soberania nesse mundo que estamos, para os países que não têm, que não são do centro hegemônico, é uma soberania compartilhada, solidária, construída com seus vizinhos, com a sua região, né? Claro que acordos, parcerias e tal, extra-regionais, funcionais com os outros eixos de poder, elas são necessárias também, mas elas envolvem grandes dificuldades logísticas, né, e de considerações de outra ordem que fazem com que a aposta mais segura seja da reconstrução regional. Quero agradecer muitíssimo ao Marco. Marco, eu fiquei surpreso, positivamente surpreso com o debate de hoje. Ele nos abre a possibilidade, a necessidade de avançar em algumas agendas que foram tocadas aqui, né? A questão militar é uma delas, mas não só, né? Então, os próximos debates vão trabalhar em cima dessas agendas. Quero agradecer a você, Marco, né? Quero agradecer ao Jorge, né? Que eu acho que foi uma conversa bastante importante. Quero agradecer ao Tadeu, quero agradecer ao Vicente, quero agradecer a todas as pessoas que tiveram participação, ao Cláudio, né? Quero agradecer a todos e a todas e quero deixar já um convite para a gente retomar os nossos trabalhos na próxima segunda-feira com um novo Diálogo AMSUR. Muito boa noite a todos e a todas.